Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maria da Paz e esse é o primeiro vídeo que eu gravo para o meu canal, certo? Foi um assunto novo que foi pensado. Eu faço crochê há muito tempo, mas eu nunca tinha feito uma videoaula, certo? Então eu vou pedir já de antemão desculpas pela falta de jeito, digamos assim. Eu vou estar ensinando a fazer esse short. Ele pode ser usado no dia a dia com forro ou para ir à praia sem forro, não é isso? Então, eu fiz por uma imagem da internet, sem nenhum gráfico. Eu olhei a quantidade de carreiras, que são assim, e eu fiz a mesma proporção e ele ficou o tamanho grande, certo? Ele tem na parte da cintura 42 centímetros, mais ou menos, de 42 a 44 centímetros. E na parte mais larga da perna ele tem 56 centímetros. Eu fiz ele em ponto altíssimo e fio duplo de linha clara. A linha clara, ela tem textura 151 e eu fiz com a agulha da Círculo 1.25. Eu estou iniciando o meu canal, por isso eu peço que vocês se inscrevam. A partir de agora eu prometo sempre eu publicar vídeos. Depois que eu fizer esse short, eu já tenho em mente uma saia longa, certo? Será próximo. E eu vou fazer esse short agora com restos da linha um tom sobre tom, certo? Eu vou usar da branca natural, bege mais claro, bege mais escuro, marrom e preto, certo? Então, vamos começar. Vamos tirar as linhas aqui, a fita métrica, deixar o campo aqui para começar. E eu vou começar pela branca em fio duplo. Eu vou puxar eu sempre tenho muita dificuldade para puxar esses fios. Normalmente eu faço um rolinho juntando os dois fios, que às vezes eu me atrapalho para fazer o fio, para puxar o fio de dentro do novelo. Já tô me atrapalhando quase agora. Mas vamos lá. Vou começar do branco para chegar até o preto e depois voltar aos degradês. Eu vejo crocheteiras dando laçada. Eu aprendi a fazer crochê dando um nó. Então é assim que eu começo o anel do começo do trabalho. E vamos lá. Fiz o meu anel. Quem quiser, desculpe, fiz o meu nó. Quem sabe a laçada, eu parabenizo. Eu não consigo aprender a laçada. E eu vou começar dando 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, certo? Volto aqui no meu nó e fecho. E eu vou subir 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas seriam a subida da carreira. E eu vou dar mais 1, 2 correntinhas, que vão totalizar 6 correntinhas, para eu formar já o meu primeiro ponto altíssimo. O ponto altíssimo eu vou fazer o quê? Eu vou laçar, pegar aqui a linha 1, 2 vezes, 2 laçadas, e vou descer para o centro do anel. 1, 2, 3 laçadas para fechar. E aqui eu fiz
o primeiro ponto altíssimo. No início, ele vai ter outro ponto altíssimo e outro. 3 pontos altíssimos, certo? 3 pontos altíssimos e duas correntinhas. E 1 e 2. Desculpem, ia pegar a minha. E 3 pontos altíssimos. Formei um leque, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Um quadrado vazado de 4 pontos correntinhas e mais duas, formando um quadrado vazado, mais um leque de pontos altíssimos. E eu vou dar mais uma e duas, vou fazer mais duas correntinhas. E vou fazer mais um leque de 3 pontos altíssimos. Lembrando que o ponto altíssimo é duas laçadas na linha. E desse, fecho com 1, 2, 3. 1, 2 voltas na linha. E volto com 1, 2, 3. 3 laçadas para fechar. 1, 2 voltas. E desço. E 1, 2, 3 para fechar. Mais 3 pontos altíssimos. E eu faço mais duas correntinhas. E mais 2 e 3 pontos altíssimos. E agora eu tenho os dois leques. E eu faço mais duas correntinhas e um ponto altíssimo. E agora, na primeira carreira, eu tenho um quadrado vazado, digamos assim, um leque, outro vazado, mais outro leque. O leque são 3 pontos altíssimos, duas correntinhas e mais 3 pontos altíssimos, mais um quadrado vazado, um ponto vazado, digamos assim, vocês estão entendendo. E eu chego aqui e eu vou virar. E vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e viro. E aqui eu vou fazer um quadrado cheio com 4 pontos altíssimos. 4 pontos altíssimos, fechando aqui. E eu faço mais e duas correntinhas. E laço 1, 2 vezes para fazer um ponto altíssimo e desço. E 1, e 2, e 3 pontos altíssimos. E duas correntinhas. E 1, e 2, e 3 pontos altíssimos. E duas correntinhas. E aqui, nessas duas correntinhas, eu vou fazer mais um leque, que no final do short é quem vai determinar essa carreira de leques, digamos assim. Todas as carreiras de leques descida. A partir desse aqui, é quem no final do short vão formar o fundo. Então, eu vou fazer o leque. Ponto altíssimo. Lembrando que o ponto altíssimo é 2 voltas na agulha, desce e puxa, e 1, e 2, e 3 laçadas para fechar. 2 pontos altíssimos, 3 pontos altíssimos, 1, 2 correntinhas, e 1, e 2, e 3 pontos altíssimos. Fiz o leque. E agora eu tenho 1, 2 correntinhas. E 1, e 2, e 3 pontos altíssimos. E 1 e 2 correntinhas. E 1, e 2, e 3 pontos altíssimos. E 1 e 2 correntinhas. E 1, e 2,
e 3 e 4 pontos altíssimos. Prestem atenção que quando é, como nesse caso aqui, só para preencher o que na carreira anterior era um quadrado vazado, acima são 4 pontos altíssimos, certo? Aqui tem 4 pontos altíssimos, aqui tem 4 pontos altíssimos. Os leques, que vão ser sempre 3, um para uma perna, outro para formar o fundo e outra perna. Nesses leques aqui sempre são 3 pontos altíssimos, 2 correntinhas, 3 pontos altíssimos, certo? 2 carreiras equivalentes a esses 2 primeiros quadrados pretos. Desculpe, as 2 carreiras pretas, 2 carreiras. E agora eu vou quebrar a linha. Vou quebrar a linha. E vou arrematar. Eu estou sem tesoura, não estou em casa, estou sem tesoura. Eu vou arrematar. Arrematei. Eu vou deixar a linha branca fora. E agora eu vou pegar a linha natural. No momento que eu vou encontrar os famosos fios. E já encontrei, que bênção. Agora é encontrar, fazer as 2 pontinhas. Eu coloquei as 2 pontinhas iguais. E eu vou pegar a partir daqui, como é que eu vou arrematar. Ou eu dou simplesmente um nó, ou eu dou o chamado nó de pescador, ou o famoso nó cego. Como é que eu dou um nó cego? E foi assim que eu aprendi a não soltar as lãs dos meus ponchos que eu faço. E quando eu vendo lá pro sul, que aqui no Nordeste eu tô morrendo de calor fazendo esse vídeo. Eu pego esse ponto, eu pego para fazer esse nó, eu pego a linha que está à esquerda e dou um nó, passo por dentro. Agora essa parte que estava na esquerda está na direita e eu passo por dentro de novo. Quem tiver outra forma de emendar, faz da sua forma que achar mais simples. Eu acho mais simples essa. E agora eu vou voltar as carreiras. Aonde estava um ponto cheio, um ponto preenchido por 4 pontos altíssimos, vai ficar um ponto vazio, um ponto vazio, feito só de correntinhas. E eu vou subir 1, 2, 3, 4, para formar um ponto altíssimo, mais 1, 2 correntinhas para formar esse quadrado, que vai ficar acima do ponto preenchido. Um ponto altíssimo, desculpe. 2 pontos altíssimos. 3 e 4. 4 pontos altíssimos, porque não é um leque. Se fosse um leque, seriam 3. Então, 1, 2 correntinhas, mais é um leque. 1, 2 e 3 pontos altíssimos. E 1, 2 correntinhas. E 1, 2 e 3 pontos altíssimos. E 1, 2 correntinhas. E sair do leque e vou preencher esse quadrado com 4 pontos altíssimos. Terminei os 4 pontos altíssimos, 2 correntinhas e vou para outro leque que é feito com 3 pontos altíssimos, lembrando novamente o ponto altíssimo, uma volta na linha, outra volta, desce e puxa, e uma laçada, e 2 e 3. Um ponto altíssimo, 2 pontos altíssimos, 3 pontos altíssimos. 1, 2 correntinhas, 1 e 2 e 3 pontos altíssimos. Formei o leque. 1, 2 correntinhas.
2, 3 e 4. 4 pontos altíssimos, porque não é um leque. 1, 2, duas correntinhas. 1, 2, 3, 3 pontos altíssimos. 1, 2 correntinhas. 1, 2 e 3 pontos altíssimos. E 1 e 2 correntinhas. Aqui não é um leque, vão ser 4 pontos altíssimos. 1, 2, 3 e 4. E 1, 2 correntinhas. E terminei a terceira carreira. E agora eu volto. 4 correntinhas para subir. E eu vou encher esse ponto. Esse quadrado com 1, 2, desculpem. Prestar atenção quem estiver fazendo com fio duplo, para nunca soltar um fio. Às vezes eu vejo na pressa, eu vejo que eu soltei um fio e eu tenho que desmanchar, às vezes, uma boa parte do trabalho. Atentar para esse fato. Quem não costuma trabalhar com fio duplo, pode trabalhar com a Anne, a Charme e outras unhas de textura mais grossa. 1, 2 pontos altíssimos, 3 e 4. O vizinho botou um som alto, eu tive que parar, começando de novo. 1, 2 correntes. 1, 2, 3, 4 pontos altíssimos. O leque com 3 pontos altíssimos, 2 correntes e 3 pontos altíssimos. Às vezes vai ficar bem barulhento, porque chegaram uns vizinhos aqui próximo e acho que eles estão testando o som. 1, 2 correntes. Esse quadrado não é leque, então serão 4 pontos altíssimos. 2 correntes, 4 pontos altíssimos e 2 correntes. Desculpe, agora eu fiquei perturbada com o som.